Olá pessoal, eu sou Jodeilson Silva e nesse momento irei aqui transmitir um ensino muito especial da palavra do Senhor. O tema de hoje é família e convido você para assistir do começo até o final. Também, se você ainda não está aqui inscrito no meu canal, ainda não se inscreveu, convido você para se inscrever para que sempre que eu postar novos vídeos com ensinos da palavra do Senhor, você assim assistir, acompanhar. Também é muito importante você curtir, dar o seu like para dar aqui toda aquela força ao meu canal, tá bom? Então vamos aqui para a palavra de hoje, que está aqui na primeira epístola que foi escrita por Paulo aos Coríntios, bem no capítulo 7, fala aqui respostas a perguntas acerca do casamento. Houve alguns grupos de pessoas na igreja de Coríntios que fizeram perguntas para o apóstolo Paulo e ele respondeu cada grupo. Aqui teve grupos de solteiros, de viúvos e de virgens, também os casados. Eu vou começar aqui explicando aqui sobre os solteiros, viúvas e também virgens. E por último, eu vou explicar sobre os casados. Então, por isso que é importante você assistir do começo até o final. Então, vamos ver aqui qual era a dúvida que estava havendo ali entre algumas pessoas na igreja de Coríntios. Diz assim, capítulo 7 da primeira epístola de Coríntios, versículo 8, diz assim: E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, os solteiros, os viúvos, perguntaram ao apóstolo Paulo se eles casassem, eles estavam cometendo algum pecado por isso, porque eles tinham aceitado Jesus Cristo como Senhor, como seu Salvador, estavam agora vivendo sob os mandamentos, princípios, preceitos da palavra do Senhor. Então eles tinham dúvida, e se nós o casarmos, vamos estar cometendo pecado nisso? Aí o apóstolo Paulo começou a responder: bem, bom mesmo era se vocês permanecessem aí do jeito que estão, solteiros, livres. Mas se vocês não se dominarem, ele fala no versículo 9, caso vocês não se dominarem, melhor é casar do que viver abrasado, ou seja, sofrendo sentimentalmente, com desejos, sexuais. Então ele falou, então se vocês não têm esse domínio de viver solteiro, livre, sem se comprometerem, então é melhor que casem do que viver aí sofrendo sentimentalmente, viverem aí com esse sofrimento. Então ele diz para os solteiros e viúvos. Só que tinha também as virgens que fizeram perguntas também para o apóstolo Paulo e ele respondeu também para as virgens. Lembrando, essas pessoas tinham aceitado o Senhor e elas tinham dúvidas se ali casassem, estavam cometendo pecado. Então ele foi explicando que não cometeriam pecado. Claro, essas pessoas estavam livres, deveriam casar, mas também com pessoas que estavam na mesma fé, pessoas que guardavam também os mandamentos, os preceitos, os princípios e os valores da palavra de Deus, porque a Bíblia fala para não nos colocarmos em julgo desigual com incrédulos, com ímpios. Então é importante você, que hoje serve o Senhor, que está na presença do Senhor, casar, se quiser, sim. Projete uma família com a bênção de Deus, mas com alguém que esteja na mesma fé, que obedeça a palavra do Senhor. Até porque um ímpio, um perverso, ele não vai respeitar a sua santidade, sua com Deus. Já a pessoa que tem a mesma fé, guarda os princípios e valores da palavra do Senhor, tenho certeza que ela, além de respeitar, também ela vai te ajudar a crescer mais ainda na fé espiritualmente também, tá bom? Então vamos ver aqui no versículo 25, e aí depois eu vou para os casados. No versículo 25, aqui diz assim:
Com respeito às virgens, ele estava respondendo, né, agora para as virgens, não tem o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então ele disse, olha, para as virgens eu não tenho nenhum mandamento da parte do Senhor, mas eu vou dar a minha opinião como um homem de Deus, como um ministro da palavra do Senhor, vou dar a minha opinião, o meu conselho para elas. Então vamos ver aqui. A 26 ele diz assim, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Aí ele vai dizer, estás casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procures casamento. Então aqui ele explicando, ó, se você está casado, então não se separe, porque a Bíblia é contra, o Senhor Deus ele é contra a separação, o divórcio. Desde o princípio Deus o criou homem e mulher para que se unam e se tornem uma só carne e que ninguém os separe. Mas aqui ele estava dizendo justamente isso, porque tinha pessoas ali que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o seu cônjuge não o aceitou. Então a dúvida é, então agora nós temos que dar o divórcio, ficar livre, temos que deixar de ser casado, porque o meu cônjuge não aceitou Jesus Cristo, não está na mesma fé? Aí ele disse, se você está casado, não procure se separar. E se você também está livre, né? O bom era que permanecesse livre. Agora, se caso não consegue, ele vai ensinar aqui. Você não está cometendo pecado se casar também. Aí ele vai dizer assim, mas, para que eles estavam livres, né? Se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, com isso não está pecando. Então as virgens ali tinham dúvida, né? Se elas chegassem a casar, se porventura estavam cometendo algum pecado caso casasse. Ele disse, não, se você que é virgem aí casar, você não vai estar cometendo pecado nisso. Mas sempre lembrando, era sempre importante a pessoa que estava livre, né? Solteira ou solteiro, casar com alguém da mesma fé. E quanto ao casamento aqui, para a pessoa que está casada, a Bíblia é contra o divórcio, a separação. E ele diz isso aqui no versículo 39 também, ele fala assim, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido ou a mulher, né, fica livre para casar com quem quiser, mas somente com alguém que está firme no Senhor. Aí ele foi explicando, olha, você aí que está casado, e se seu cônjuge porventura falecer, aí sim você está livre para casar de novo, mas com alguém que está firme no Senhor. Foi o conselho que ele deu. Mas a separação, o divórcio, não é da vontade do Senhor. E tem pessoas nos dias de hoje que diz que crê em Deus, que guarda os valores, os princípios da palavra do Senhor e não cumpre esse princípio da palavra de Deus. E o Senhor mostra bem claro, tanto na sua palavra como através do seu servo, ele sempre se mostrou contra a separação, o divórcio. E aí no versículo 40, o apóstolo Paulo deu uma opinião nisso aqui, sobre a pessoa que ali tinha o seu cônjuge, caso falecesse, ele deu a opinião dele no versículo 40, dizendo assim, todavia, será mais feliz se permanecer viúva ou viúvo, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então ele deu a opinião dele. Mas se seu cônjuge falecer, o bom mesmo era se você ficasse aí viúvo ou viúvo, ou seja, se dedicasse ao Senhor e permanecesse mais ainda firme no Senhor. Mas como ele explicou aqui, mas se a pessoa ali casasse, né, como estava descomprometida porque um faleceu, então que casasse, mas com alguém que estava firme no Senhor. Agora eu vou explicar aqui a parte dos casados, porque quando o evangelho, a palavra do Senhor foi pregada ali aos coríntios, teve homem que se converteu ao Senhor, mas a sua esposa não. Teve também mulher que se converteu ao Senhor, mas o seu esposo, no momento, também não. E aí houve uma dúvida. Essas pessoas perguntaram, e nós? Então temos que ficar livre agora do casamento aqui, porque estamos servindo o Senhor, separar
porque eu sou crente e ele não, porque eu sou uma crente e meu esposo não? Aí ele respondeu aqui no versículo 10, ele diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, ele vai dizer, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, para aqueles que estavam ali em dúvida, porque estavam agora sendo crentes, ele disse: olha, vocês não devem deixar o seu marido, né? Ali também vice-versa, ali não deveriam se separar-se, porque um aceitou o Senhor e o outro não. E você sabe que aqui eram dúvidas mesmo que as pessoas estavam tendo, mas no dia de hoje é pessoas que não querem mesmo cumprir o princípio da palavra do Senhor. Né? Pessoas que não querem mesmo estar firme, cumprindo os princípios da palavra do Senhor. Ela usa disso como justificativa para sair do cônjuge, para se separar, para casar novamente. Aqui não era dúvida mesmo, ao contrário do dia de hoje. E aí Paulo foi explicando, ó, se você já estava casado e a pregação do evangelho chegou até você e você se converteu ao Senhor, então já que você estava casado, então não se separe do seu cônjuge por causa disso, porque você aceitou o Senhor e ele não. Assim ele falou tanto para os homens ali como para as mulheres que estavam nessa dúvida. Aí ele diz assim, no versículo 12, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. Ou seja, tinha irmão ali que aceitou o Senhor, mas a mulher não. Mas como a mulher consentia em morar com ele, mesmo ele sendo um crente e ela não, e lembrando que nós estamos aqui pregando uma mensagem, eu estou mostrando uma mensagem que eram uns tempos muito difíceis naquele tempo, que tinha muita contradição, porque a pessoa se tornava um crente e o outro não, tinha muita contradição, né, desavença. Mas Paulo está dizendo, mas se ali o descrente consente em morar com você, te respeita, então ele diz, não o abandone, não saia desse cônjuge. E aí no versículo 13 ele diz também, e a mulher que tem marido incrédulo, este consente em viver com ela, não deixe o seu marido, porque o marido incrédulo, olha o que ele vai dizer, é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, para aí, Paulo ele foi explicando detalhadamente ali para as pessoas, e ele disse ali para aqueles que estavam casados, quando aceitaram o Senhor, disse, ó, não deixe aí o seu cônjuge. Até porque a sua esposa vai se converter através da sua convivência no Senhor. É através do seu procedimento que ela vai olhar da sua comunhão com o Senhor. E assim também a esposa ela se converteria ali também, como também o esposo, era através do convívio daquele que estava na fé. Isso faz muita diferença. A pessoa que está na fé, que já se converteu, que já está um crente, né, tanto a mulher como o homem, é através do convívio dessas pessoas que o seu cônjuge vai olhar e vai se converter, vai ser santificado e vai ser ganho para o Senhor. Agora, claro, como está o seu convívio na presença do Senhor? Será que você tem feito a diferença a tal ponto do seu cônjuge olhar e ver realmente essa pessoa mudou? Realmente eu vou acompanhar essa pessoa porque vale a pena, que eu vi que ela era uma pessoa, agora é outra após servir o Senhor. Porque é esse convívio de você que vai fazer a diferença, não só para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus amigos, para aqueles que te conhecem. É o seu procedimento que vai fazer a diferença para assim chamar a atenção de outras pessoas para servir o Senhor. Tanto aí no seu lar, no seu trabalho, aí aonde você vai, sabe? É o seu procedimento que vai fazer a diferença para muitas pessoas passar a servir o Senhor. O apóstolo Pedro fala isso também no epístolo que ele escreveu, né, que o marido ou a esposa ganha ali o seu cônjuge através do seu procedimento, não com palavras, né? Que tem pessoas que elas falam, tentam ganhar o seu cônjuge com palavras, mas as atitudes são totalmente incoerentes com aquilo que professa na sua fé em Deus. As suas atitudes não condiz com a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes o cônjuge não acompanha a pessoa para ir para a igreja, né? Não se converte,
Mas quando o cônjuge vê você mesmo com procedimento, atitude diferente, aí sim você consegue ganhar aquele cônjuge ali, aquele teu companheiro, aquela tua companheira, sem palavras alguma proferida a ele. Só as suas atitudes, o seu procedimento é que vai falar mais alto para aquela pessoa do que as suas palavras. Né? Tem pessoas que às vezes é um namoro, né? Começa um namoro e não consegue ganhar aquela pessoa porque será que o seu comportamento ali também está sendo condizente com a palavra de Deus? Então, pessoal, é muito importante as nossas atitudes, sabe? A nossa conduta diante daqueles que ainda não estão na mesma fé. Para assim eles verem a luz do Senhor brilhar em nossa vida e eles também passarem a vir para essa luz. As nossas atitudes são muito importantes, elas falam mais alto diante dessas pessoas do que aquilo que professamos. Então que fique esse ensinamento para você, que você possa refletir e meditar. Lembrando aos solteiros, aos viúvos ali, se eles estavam em dúvida, ele respondeu: se vocês não têm domínio de si, então que se casem. Mas lembrando, com alguém que está na mesma fé. As virgens tinham dúvida, e se nós casar, vamos estar cometendo pecado nisso? Ele respondeu: não. Vocês não vão estar pecando se também casar, mas sempre com alguém que estava firme no Senhor. Aqueles que já estavam casados e assim aceitaram o Senhor, ele disse: não abandone o seu cônjuge, mas através do seu convívio, fica firme e você procure ganhar ali o seu companheiro ou a sua companheira para que seja salvo para o Senhor. Então é isso, tá bom? E essa palavra ela é bem clara, bem explícita em todo o sentido da família. Lembrando que o Senhor ele é contra a separação. O Senhor ele é contra o divórcio. Por isso que ele disse lá no princípio: criei homem e mulher que se unam e tornem uma só carne, e que assim seja para sempre, exceto se algum falecer. Aí sim fica livre, mas do contrário, que permaneça essa união com a bênção de Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. Para reflexão de cada um de vocês, eu deixo esse ensino, essa explicação. Que Deus o abençoe você, sua família, que o Deus Todo-Poderoso te dê a paz.